Olá, crianças, tudo bem? Então vamos lá, mais uma aulinha de português. Bom, a gente encerra agora a parte de português dessa apostila, certo? Então, português nós não vamos ver mais nada da apostila 2, porque em português a gente já encerrou. Nós encerramos outras disciplinas também, então nós vamos estar terminando e já vamos iniciar a apostila 3. Assim que eu já gravar a apostila 3, eu já falo para vocês, tá? Mas agora a gente encerra português na apostila 2. Então, nós trabalhamos lá na página anterior, né? Palavrinhas com a letra C e com a letra G. Aí, o que ele quer? Que você escreve nomes de algumas figuras que você encontrou do exercício 1 que você havia feito lá na página anterior. E escreve aqui, mesmo que você não queira escrever daquelas figuras que você colocou, você pode escrever outras palavrinhas, não tem problema nenhum. O importante é que você conheça, que você saiba, que você monte direitinho no silabário, né? Que está trabalhando a família da letrinha C e a família da letrinha G. Já no exercício proposto, ele quer que você procure as palavrinhas iniciais com sons parecidos. Então, ele trabalha aqui rima em caça-palavras. Então, são 6 palavras. Você vai encontrar a palavrinha gola. Então, qual será a outra palavrinha que combina? Olha aqui embaixo, cola. Entendeu? Então, o exercício é assim. Então, o que você vai fazer? Quando você encontrou a palavrinha e a outra que rimou, pinta da mesma cor. Vai fazendo parzinho, que fica mais fácil para você, né? Bem mais fácil a atividade. São só 6 palavrinhas. Encontrou as 6, mas elas têm que combinar, porque é rima. Aqui, outra vez, aquele figurinhas com 7 diferenças. Embaixo é que a gente vai marcar. A de cima que está correta, embaixo a gente marca. Embaixo também não pode esquecer. Você vai escrever nomes de alguns objetos que você encontra na cena. Por exemplo, vaso, sofá, né, quadro, família. Você pode, algumas, porque ele escreve o seu nome de algumas figuras, ele não especifica quantas. Quanto mais você escrever, mais você vai aprender, não tenha dúvida sobre isso. Você pode escrever vaso, mesa, flor, pessoas, família, quadro, sofá, chão, bebê, menina, mulher, vai da sua boa vontade de escrever. Como já foi visto também, podemos dividir as palavras. Quando a gente divide palavra, a gente fala em sílaba, né? E nós trabalhamos sílaba já bem no comecinho dessa apostila. Cada vez que você emite um som, é uma sílaba, tá? Então, aí, o que ele faz? Você fala a palavrinha, veja quantas vezes você abre a boca, vai pronunciar e vai colocar, você vai pintar cada bolinha para quantas sílabas tem. Por exemplo, gatinho, 3 vezes. Então, você vai pintar 3 bolinhas. Então, as bolinhas é de acordo com o número de sílabas. Tem um textinho, fábula. Toda fábula tem uma moral da história, que é a reflexão da leitura. Então, tem um texto, você lê todinho o texto, entende o texto e depois lê a moral, que a moral nada mais, nada menos que é para você refletir. Uma característica de fábula é que usa animais, seres inanimados, criam vida. Por quê? Porque quem escreve, que é um escravo, Esopo, ele não podia falar diretamente o que ele pensava para as pessoas, porque ele era um escravo. Então, o que ele fez? Ele usou animais, né? Figuras de animais, como se os animais pensassem, como se eles falassem, como se eles refletissem. Usando esses personagens, ele dava o recado que ele queria. Então, por isso, geralmente é fábula, pedrinha fala, formiga também fala e pensa. Isso não é verdade, né? Na vida real.
como ele tinha que usar esse argumento, esse truque para dar o recado que ele queria, ele dá vida a esses personagens, tá? Então leia o texto, que é muito bonitinho, muito bom, e você já deve ter visto esse texto com outro título, A Formiga e a Cigarra. Tá bem próximo, né? São versões diferentes de uma história original. Aí, ele vai perguntar para você qual é a outra historinha que é bem próxima a essa, né? Porque cada autor, como ninguém cria do nada, ninguém escreve do nada. Nós precisamos de modelos. Nós precisamos sempre de um bom modelo para aprender. Então, o que ele fez? Esse autor, ele se adaptou a historinha original a essa daí. Então, qual é a história que lembra? Então, você vai escrever com letra de forma. Complete a frase de acordo com a fábula. As quem? Sol, ocupado, verão, violino, formigas, tempo, comida. Essas palavrinhas aqui vão entrar dentro desse texto aqui. Então, cada palavrinha tem o seu lugar. Ah, eu usei a palavrinha formiga. As formigas, então, risca a palavra formiga, que assim você já elimina e você vai ver quantos espacinhos tem, quantas palavrinhas tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada palavra tem o seu lugar. Desenhe o personagem, as personagens aí, as formigas e o gafanhoto. Novamente ele trabalha com sílaba, né? Você tem que descobrir o que é isso daqui. E as sílabas aqui estão bagunçadas, fora de ordem. Você vai colocar elas aqui na linha corretamente. De todas, né? Vai olhando e vai fazendo, vai olhando e vai fazendo. Não pode esquecer de ler. De novo, ele vai trabalhar aqui sílaba. Então, o que ele faz? Só que agora ele vai usar cores. Pinte da mesma cor as sílabas das palavras que representam cada figura a seguir. Depois escreva a palavra embaixo da figura correspondente. Então, o que é isso daqui? É uma baleia. Então, você vai achar o ba. Ba. Lei. A. Sozinho. É isso. Então, essas 3 sílabas você vai pintar da mesma cor e vai copiar aqui embaixo. Entendeu? Você vai fazendo... você vai usar o critério da mesma cor para formar a palavra de cada figura. A letra G pode representar 2 sons diferentes. O G de gato e o G de gelo. Ó, gato. O sonzinho sai em outro lugar. Gá. Aí G, ó, é bem diferente, certo? Então aqui ele quer que você pesquisa palavrinhas que tenham essa sílaba. Não importa, no início, no meio, não importa. O importante é que tenha essa sílaba. E que você leia para você perceber a diferença de som. Essa aqui é bem gostosa, essa atividade. Então você vai olhar, o que é isso daqui? E ler as 3 palavrinhas você der. Será que é um porango? Um sorango? Ou um morango? Morango. Então, morango você vai pintar. Tá? Você contorna e pinta de cada figura. Bem gostosa essa atividade. E aí? Na hora que a pessoa foi escrever, o que aconteceu? Ele emendou tudo. Então, o que é isso daqui? É o quê? Um livro. Então, você tem que procurar a palavra livro e cercar ela. Dá destaque para ela. Pinta ela de amarelo bem forte. Não pinta de vermelho, azul, que essas cores eu não vou enxergar. Mas o amarelo bem forte dá para enxergar. Então, você tem que ver o que é a figura que está aqui e procurar nesta linha qual é a palavrinha aqui e escrever aqui embaixo. Tá? Aqui também. Escreva as palavrinhas que você encontrou lá no exercício 1, lá naquela linha. Cada palavrinha que você encontrou, você vai colocar aqui, tá? E aqui é uma brincadeira com a mamãe. Dá para brincar de stop, isso chama stop.
Então, pega uma letra do alfabeto e tem que descobrir um nome próprio, que é nome de pessoa, cidade ou país, o nome de um animal, nome de um objeto e o nome de uma flor, que começa com a letrinha que você colocou aqui. Quem terminar primeiro, ganha a brincadeira. Aí vem outra fábula, a raposa e as uvas. Lembrando lá que fábula trabalha com animais, né? Com seres que não têm, não pensam, não falam, até pedra, que é seres inanimados. Ou então animais, seres vivos, mas que fala, pensa, discute, dá opinião. Então aqui estava a raposa e as uvas, né? A raposa, com esfomeada, quer dizer, com muita fome, passou por uma parreira. Parreira é um pé de uva, né? Carregadinho. Tudo lá bonitinho as uvas. E ela, lógico, com a fome que ela estava, ela queria comer. Mas ela fica pulando e não consegue. Como ela não consegue pegar, o que ela fala? Ela se afasta e diz que achou que as uvas estavam maduras, mas vejo que agora estão verdes. Não é verdade isso. Olha lá, não faça pouco caso daquilo que você não consegue tentar ou alcançar. Né? Não é assim. Você tentou, não conseguiu, procure ajuda. Outras pessoas podem te ajudar. Mas não fazer de conta que você não quer mais e se afasta e... deixa pra lá. Não é por aí o caminho. Bom, aí a interpretação do texto. Por que a raposa queria comer a uva? Então, você vai ler uma por uma e vai marcar a resposta certa. Aqui na 3, mesma coisa. A raposa desistiu por quê? Qual foi o motivo da desistência dela? Tá? E você vai fazer a sequência da fábula. Já trabalhou em outras atividades sequência. O que você acha? Para você saber qual é a primeira, você tem que voltar na história. Ler a historinha de novo e aí ver qual vai ser o primeiro quadrinho. Então, número 1. Qual é o segundo? Número 2. Qual é o terceiro? Número 3. Qual é o quarto? Número 4. E aí, você pode escrever, que na classe a gente ia fazer junto, mas aí você pode escrever do seu jeitinho o que você entendeu da história. Bem pequenininho, bem curtinho, tá? Por hoje é só, crianças. Que bom, terminamos português também.